Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que, honrando a liberdade que Cristo nos alcançou, nós somos convidados a ser sinais que apontam o caminho que conduz a Ele, supremo sinal de salvação. Então, a primeira leitura de hoje está em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 a 27, depois o versículo 31 e depois o capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 a 27, depois o versículo 31 e depois o capítulo 5, versículo 1. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. De maneira que, irmãos, somos livres, não da escrava, mas da livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que nós devemos sempre honrar a liberdade que Cristo nos alcançou, Então, que a gente sempre possa usar essa liberdade, que nós temos para dar testemunho do Evangelho, dar testemunho de Cristo, fazer o que é certo, seguir o caminho de Deus, seguir o caminho de Cristo, que a gente possa sempre, cada vez mais, optar pelo bom caminho, optar por estar sempre em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, que a gente possa testemunhar, colocar em prática, os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos do Evangelho, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 11, versículo 29 a 32. Lucas capítulo 11, versículo 29 a 32. E ajuntando-se a multidão, Jesus começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, essa leitura do Evangelho, na leitura do Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a rainha de Sabá. Ele fala que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo como testemunho de acusação contra os religiosos do tempo de Jesus e contra os sabichões, contra quem também faz o que eles faziam no tempo de Jesus hoje, porque apenas tem teorias vazias, e não fé necessária para crerem, É necessário que nós tenhamos fé, Então, que a gente possa, sempre realmente dar nosso testemunho com fé, Que a gente tenha realmente, essa fé verdadeira, Que a gente possa testemunhar com as nossas práticas, não apenas com as nossas palavras, mas também, que a gente possa realmente, seguir o caminho que conduz a Cristo, que é o supremo sinal de salvação, Ele é o verdadeiro sinal de salvação,
é a Cristo que nós devemos seguir, né? Então que nós realmente possamos, que a nossa fé realmente seja uma fé verdadeira, uma fé de prática, né? Que a gente possa realmente colocar em prática os ensinamentos de Cristo, tudo que Ele nos diz, né? Para que a gente possa, né? Ter, né? Ter a nossa fé, né? Que a gente possa colocar em prática, né? Que a gente possa, né? Depositar a nossa confiança em Deus, sempre, cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem hoje eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.